O vídeo de hoje é sobre faculdade à distância. Será que vale a pena? Eu tinha medo porque não era muito falado. Hoje em dia todo mundo fala sobre educação à distância, mas eu vim contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu já pude ver que por aí tem alguns vídeos que falam desse assunto, mas eu acho que quem está pesquisando sobre isso vai assistir vários vídeos pra ter certeza se as pessoas estão falando algo que está assim, se batendo, se tem certeza que o negócio é bom mesmo. Então, vamos lá, eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Pra quem não sabe, existem 3 maneiras de você fazer faculdade, que é a presencial, que você vai todos os dias, ou quase todos os dias, mas todas as suas aulas são presenciais. Existe a semipresencial, que você vai uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, assistir suas aulas. E existe a distância, que é conhecida também como EAD, que foi a que eu fiz, que é 100% online, e você só vai na faculdade, pelo menos foi o meu caso, eu só fui na faculdade para poder fazer as provas. Existe também aquela distância que até as provas são online, mas aí eu não sei como é que é, se é muito bom e tal, mas a prova foi presencial, e eu escolhi uma faculdade que a prova fosse presencial porque eu queria ter um pouquinho de contato também. Quando eu comecei a faculdade à distância, eu senti um pouco de preconceito, assim, das pessoas, por conta de ser uma faculdade à distância, né? Como eu falei pra vocês, quando eu comecei, não era assim tão conhecido como é hoje. Eu comecei em 2010, então, pra vocês terem uma noção, tem bastante tempo e era diferente, as pessoas não conheciam e tal. Mas eu não liguei pra isso, porque quando eu comecei, eles me falaram que o diploma ia ser igual o diploma de quem é presencial. E realmente eu peguei o diploma, eu esperei pegar o diploma, que eu já queria ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas eu esperei pegar o diploma pra mim ter certeza do que eu ia falar com vocês. E realmente o diploma veio tudo direitinho, um diploma de quem fez administração. A vantagem de você fazer AD, são várias vantagens que eu vejo. Eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem. Então, uma vantagem assim que eu gostei muito é porque eu estudo a hora e o dia em que eu posso. Eu não precisava ir todo dia, eu podia estudar quando eu pudesse. Isso é muito legal, só que você tem que ter disciplina. Não adianta você estudar à distância se você não for uma pessoa que tenha disciplina, não vai dar certo. Na época que eu estudei, o tempo que eu podia, assim, porque eu sempre estudei de manhã, eu acho que de manhã eu absorvo muito mais as coisas, né? Então, eu acordava cedo, eu acordava 6 horas da manhã, estudava até umas 8 horas, porque eu pegava no trabalho às 9. Então eu estudava essas 2 horas por dia, pelo menos umas 4 ou 5 vezes na semana, pra poder eu conseguir estudar tudo que eu tinha que estudar, porque é a distância, mas você tem muito conteúdo pra aprender, e você vai aprender sozinho, então você tem que se virar, porque você tem tutor. Só que você, às vezes, não tem tempo de estar sempre indo lá, agendando pra encontrar com o tutor, pra tirar as dúvidas. Eu mesma nunca usei agendar pra ir lá tirar dúvida com o tutor. Então eu tirava minhas dúvidas sozinha, quando eu não conseguia, eu podia ir lá na biblioteca da faculdade, eu podia pegar outros livros, porque meu material didático, meus livros, eles eram fornecidos pela faculdade, então tinha coisas que eu precisava pesquisar por fora, eu ia na biblioteca, eu procurava no Google em fontes que fossem seguras, sabe, que passasse o conteúdo certinho, sem ter problemas e tal. Então é isso, você na faculdade de distância você aprende no seu tempo, você pode rever as aulas quantas vezes você quiser. Quando eu comecei, as aulas eram ao vivo e depois elas ficavam lá pra você rever quantas vezes quisesse. Depois que passar do tempo, as minhas aulas passaram a ser gravadas numa sala, sem que a gente pudesse assistir ao vivo em casa, naquela tal hora. Se você não estiver entendendo, sabe, você não precisa ficar pedindo pro professor repetir, você vai lá, bota pra repetir. Aí eu tinha as aulas teletransmitidas, eu tinha templates para estudar, que era o resumo que o professor fazia online, né? E eu também tinha os livros para estudar. Bom, eu considero a faculdade à distância muito mais difícil que a presencial,
por causa, né, que a gente não tem um professor para tirar as dúvidas e você precisa ser disciplinado. E uma amiga minha, ela estudava junto comigo e ela passou pro presencial e ela falou que realmente era muito difícil por causa da disciplina e tal, e o presencial para ela foi muito melhor. Então é difícil por causa disso, mas tem a mesma qualidade, você vai aprender como uma pessoa que faz presencial, porque você tem ali todo o material para você estudar, é só você se dedicar para você não ficar para trás. Uma coisa interessante também é que se eu não entrasse no meu ambiente para estudar os templates, eu não gerava presença. Então você tinha que ler, você tinha que fazer os exercícios ali no online. Conforme você vai passando as aulas, tem aula, ia da aula 1 até a 10. Aula 1, você terminou, você gera 1% de presença. Aula 2, a mesma coisa. Aula 3 até a aula 10, 100% de presença. Então se eu não atingisse 75% de presença, eu não passava. Uma coisa muito interessante também é o valor da mensalidade. Gente, a diferença de mensalidade é absurda. Se você quer fazer uma faculdade agora, nessa altura da crise, a faculdade à distância é boa por causa disso. Quando eu comecei a fazer minha faculdade, lá em 2010, eu comecei pagando R$199 para fazer uma faculdade por mês, gente. E a presencial estava 500 e pouco. 500 e pouco. Olha a diferença, dava para pagar 2 meses e ainda sobrava 100 e poucos reais. Então a diferença é absurda, porque quando você faz a distância, a faculdade ela não tem a despesa que teria com você lá no polo, com os professores lá presenciais, com limpeza. Ela não teria tanto gasto, porque é um professor para 40 alunos. Agora a distância, eles pagam um professor para você para milhões de alunos, então a economia para eles é muito grande e pra gente também. Então é isso, gente. O que eu deixo de resumo é que se você não tiver disciplina, fica difícil você fazer uma faculdade à distância, não é legal. Mas se você tiver disciplina e você for uma pessoa muito organizada, então vai em frente, você vai se dar bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rapidinho, básico. Mas se você tiver mais alguma dúvida que eu não tiver falado aqui, é só você deixar aqui embaixo. E o próximo vídeo que eu vou falar sobre esse assunto é como se organizar para poder estudar à distância. Então, para você não perder, é só você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito e não tem recebido as notificações dos vídeos que eu posto aqui embaixo tem um lugarzinho onde você clica que você consegue ativar as notificações. Então, todo vídeo que eu postar aqui você vai ficar sabendo. Que legal, né? Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo também. Então é isso. Mil beijos, até o próximo vídeo e bye!